Ó, a publicação está dizendo que o Janones, aliado de Lula, ensina apoiadores do PT a reproduzir fake news. Vamos olhar esse vídeo, eu não olhei, e vamos interpretar agora, ver o que ele está fazendo. Começou a viralizar nas redes sociais uma fala que sugeriria que o presidente tinha estimulado a violência contra as mulheres. Que ele teria falado, de alguma maneira lá, que estimulava os maridos a baterem nas mulheres e etc. E aí a gente reuniu, vamos responder. Eu falei, não, nós não vamos responder. Nós vamos desviar o foco. E desviar o foco, gente, não é mentir, não. É você contar uma outra história, com uma outra visão. Por exemplo, quando eu digo que foi um sucesso, que eu levei a capivara do Flávio Bolsonaro, e o lado de lá fala que nós não fomos recebidos, que nós fomos ridicularizados, que viramos meme. Nenhum lado está mentindo, são pontos de vista. Você pode enxergar que a missão foi um fiasco, você pode enxergar que foi um sucesso, é subjetivo. É o que a gente faz para desviar o foco. Não é mentir, não é criar fake news, é contar a sua versão dos fatos. E aí, o que eu fiz na época? Eu tinha um celular que me foi passado por uma pessoa que coordenou a campanha do Bolsonaro em 2018 e que era então meu aliado, e nesse celular tinha conteúdos do celular do Bebiano, imagens de bastidores que ninguém nunca tinha visto. Então eu tinha mesmo esse conteúdo. Eu fui na rede social e falei, olha, recebi os conteúdos do celular do Bebiano e vou soltar a qualquer momento. E eles tomou conta da internet, desviou o foco de lá, eles tremeram tudo. Não era uma mentira, eu tinha o conteúdo. O conteúdo era o Bebiano servindo água pro Bolsonaro, conversa de bastidor, não tinha nada demais. Mas eu não falei que tinha algo demais, eles deduziram isso, que eles deviam, né? E se quem não deve, não teme, quem deve, teme. E para finalizar, uma segunda história também com o mesmo objetivo. Bolsonaro deu uma coletiva lá no Palácio do Planalto, gritou, xingou, foi naquela que ele estava com o Datena, o Gustavo Lima, o Leonardo, e aí começou a ofender o Lula, e na tentativa de desqualificar o presidente, ele, e aqui com todo o respeito que eu tenho ao Zé Disseu, a história dele, a tudo que ele fez, ao que ele representou e continua representando para o Partido dos Trabalhadores e para a esquerda desse país, mas dentro daquele contexto, da maneira que foi colocado, eles quiseram linkar o Zé como um símbolo de corrupção para dizer, olha, o Lula vai nomear corruptos como ministro. Eu não vou entrar na defesa do Zé, dizer se é, se não é, não vou entrar na pauta deles. Eu mudei a pauta. Eu estava no hotel, liguei para meus assessores e falei, imprime para mim, acha aí no Google as imagens do Lula, do Bolsonaro com o Collor, imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, ó, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos, e se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear. Eles afirmam que vai nomear. Então, a narrativa é olhares diferentes sobre uma situação que é subjetiva. Bom, galera, é muito preocupante isso, hein? Porque ele está distorcendo, ele está contando, claro, a versão dele, suponhando, mas ele está induzindo a pessoa a acreditar, entendeu? Que pode ser que aquilo ali é meio muito ruim. Em ambos os lados, acusações infundadas que não têm provas, simplesmente ilações, não se deve falar, independente o lado político que tu esteja. Fala a verdade, entendeu? Mas isso que ele está ensinando aqui não é uma coisa aconselhável, eu acho, né? E você, o que acha? Conta aí.